tentar contar um pouquinho da obra que Deus fez comigo, principalmente a obra que Ele pediu, a obra de Mindingo. Confesso para os irmãos que eu gosto mais de ouvir os áudios do que fazer áudio. Eu nunca fiz um áudio contando uma obra minha ou algum vídeo. Já foram várias pessoas que pediram e eu nunca fiz. Sou um pouco, sei lá, não gosto muito. Mas assim, irmãos, com esse pedido aí e a alegria de vocês, eu vou contar a obra que Deus fez. A obra que Deus fez é assim, irmãos. Eu nasci num lar de pais crente, criança de tudo, o Senhor me emprestou o dom da música. E quando criança também fui crescendo no movimento de oração. E no movimento de oração, irmãos, comecei a ver muitos milagres, muitas obras que só acontecem no movimento de oração. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quem conhecia nós achávamos que nós não chegaria aos 12 anos e já se batizava, mas não foi assim que o Senhor permitiu. Com a idade de 10 anos, nós fomos embora para um sítio. Chegando naquele sítio, começamos uma nova vida. E foi passando-se os tempos, foi passando-se os meses. Meu pai cobrava muitos valores nossos. E meu pai, ele era um homem muito severo, cobrava muitas coisas. E aquilo, de certa maneira, foi entristecendo nós e começamos a ter algumas intrigas. E chegou o momento que a casa do meu pai já não era mais satisfatória para mim. As coisas foi ficando difícil. E até os meus 16 anos, irmãos, eu fui criado dentro da graça do Senhor. Até os meus 16 anos, santo Deus, eu sentia muito Deus de verdade. Até hoje eu falo que eu queria ser crente da mesma fé que eu tinha quando eu era criança. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmão, passou-se os tempos, e nessa idade de 16 anos, o Espírito entrou e tomou conta de nós, irmãos, e saí da casa do meu pai, ainda muito jovem, sem conhecer as malícias do mundo, e fui para o mundo, irmãos. E quando saí da casa dos meus pais, eu fui morar dentro da casa do prefeito, dentro da casa do pai do prefeito daquela pequena cidade. E ali, irmãos, começamos uma nova trajetória de vida. Começamos a ver coisas que os meus ensinamentos do meu pai e da minha mãe eram ilícitos. Eu passar por aquilo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que dentro daquela casa eles viviam a rotina que o mundo oferece, a escravidão do mundo. E nós começamos a acompanhar aquilo. Eu me lembro como se fosse hoje, logo nos primeiros eventos que eu ia, começavam a fazer as ofertas, as oferendas, para que nós se embriagasse, para que nós usasse, compartilhasse daquilo que eles usavam. E eu agradeço a Deus, irmãos, que ainda quando tinha força cristã, ainda quando tinha os ensinamentos dentro de mim, o Senhor foi dando força de rejeitar. Mas como já não congregava, como já não orava mais, a fraqueza foi invadindo. E de repente eu também comecei a virar escravo de Satanás. Eu agradeço a Deus, irmãos, que começamos a usar de tudo que tinha para o mundo oferecer. Me lembro que comecei logo nas bebidas, acredito que todo mundo começa por aí. E das bebidas, irmão, passamos por todos os vícios que são necessários se passar, a rotina para ser escravo de Satanás. E eu agradeço a Deus, irmãos, que chegou um momento que eu já se encontrava nas profundezas do inferno, tomado pelo vício das drogas. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas eu agradeço a Deus também, irmãos, que nesse tudo que nós estávamos passando, minha mãe sofria muito com isso, mas Deus começava a honrar ela na terra e levantava a minha mãe para a obra da piedade. Eu agradeço a Deus, irmãos, que os apontadores dessa obra, que são nossos irmãos, apontaram um dedo para minha mãe, serva de Deus, e dizia: como você pode ser da obra da piedade, sendo que nem o seu próprio filho, que é um drogado, um bêbado, está caído lá, você não consegue fazer nada por ele? Glória! No nome santo do Senhor, como você vai ajudar alguém nessa terra? Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, aquilo entristecia minha mãe. E quando chegou isso até os meus ouvidos, uma angústia, uma raiva, uma tristeza invadiu o meu ser. E assim, irmãos,
decidimos nós sair daquela pequena cidade, decidi eu, irmãos, sair daquela pequena cidade e vim embora para a cidade de Apucarana. E aqui na cidade de Apucarana vim, eu me lembro como se fosse hoje, eu vinha com alguma quantia de dinheiro e aqui arrumei uma casa e ali fui equipando aquela casa para morar. E me lembro que eu tinha um casal de amigo que estava passando necessidade. Eu sempre tive um coração bom, irmãos. E eu peguei aquele moço com aquela moça e uma filhinha que eles tinham e levei para dentro da minha casa. E um dia eu saí entregar currículo para ver se arrumava algum trabalho. E quando eu cheguei dentro da minha casa, só tinha as paredes da minha casa. E por misericórdia de Deus, ele não levou o meu violino e também não levou a minha clarineta. E deixou um edredom e eu fiquei com a roupa do corpo. O resto ele põe tudo no caminhão e levou embora. Deixou eu sem nada, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que uma angústia invadiu a minha alma. Bendito é o nome santo do Senhor, de ver aquela situação. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, que era tudo permissão do Criador. Foi passando-se os dias, não conseguia arrumar algum emprego e os vícios só foi aumentando. E chegou um momento assim, irmãos, de extrema dificuldade, que fui despejado na rua pela proprietária daquela casa. Bendito é o nome santo do Senhor, pois não tinha mais condição de pagar aluguel e mandou eu embora. Glória ao nome santo do Senhor, e não tinha onde eu morar, irmãos, e fui morar na rua, e eu tinha vergonha de dormir na rua, então decidi ficar dentro do cemitério da cidade de Apucarana, e aqui começamos a passar um momento de dificuldade. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fiquei 98 dias sem tomar um banho. Bendito é o nome santo do Senhor, e me lembro como se fosse hoje. E uma tarde ensolarada, estava eu sentado na pracinha do cemitério Cristo Rei da cidade de Apucarana. De repente parou a circular e desceu de lá de dentro a minha mãe. Glória ao nome santo do Senhor, e vinha de direção a mim. E quando ela chegou em mim, ela me disse: filho, hoje eu vim para levar você para congregar comigo. E me lembro, irmãos, que quando eu saí dali com a minha mãe e fui até a casa do Senhor, quando eu entrei para dentro, parecia que saía um peso de cima de mim, porque dentro da casa do Senhor Satanás não pode entrar. Glória ao nome santo do Senhor. Sentei no último banco, glória ao nome santo do Senhor, e ali começou os procedimentos daquele culto. E quando começou aquele culto, as lágrimas começou a rolar, porque eu comecei a me lembrar de quando eu era criança, comecei a lembrar dos movimentos de oração, comecei a lembrar dos milagres, comecei a lembrar das obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Comecei a lembrar do meu instrumento que eu tocava na casa de Deus, e naquele momento eu já não tinha mais os meus instrumentos, porque tinha trocado com um traficante em troco de drogas. Eu agradeço a Deus, irmãos, quando chegou a palavra para resumir esse áudio, irmão, o Senhor falou fortemente comigo. Glória ao nome santo do Senhor. E passou-se os dias, passou-se os tempos, irmãos, daquele culto. O Senhor começou a fazer uma grande obra. Mas voltando um pouquinho atrás, irmãos, quando acabou aquele culto, minha mãe voltou para sua casa, eu voltei aonde eu tinha que dormir, ainda tomado pelas forças malignas. Mas naquele culto o Senhor relembrou as promessas que Ele tinha feito na minha vida quando eu era criança. E quando eu cheguei naquele cemitério, dobrei o joelho e fiz uma oração: Deus, se for para mim pôr terno e gravata, me dê um sinal na minha vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando foi a madrugada, alguém me chamou lá no muro do cemitério. Era o traficante, e dizia assim: olha, eu peguei esse instrumento em troco de droga. Era minha clarineta, irmãos. Eu peguei esse instrumento em troco de drogas, mas uma voz incansavelmente me diz e me perturba: devolve esse instrumento para ele que não é seu, devolve esse instrumento para ele que não é seu, devolve esse instrumento para ele que não é seu. Glória ao nome santo do Senhor. E ele dizia assim: essa voz tem me perturbado muito, então você
você não me deve mais nada e toque esse negócio, glória ao nome do Senhor. Quando eu peguei o meu instrumento, o Senhor alegrou a minha alma e diz, eis aí o sinal para você pôr terno e gravata e me servir na terra. Me lembro como se fosse hoje, montei aquele instrumento dentro do cemitério e comecei a tocar o hino, Cristo Jesus, sua mão me dá, glória ao nome do Senhor. Passou-se os tempos, irmão, o Senhor começou a fazer uma obra, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Chegou o dia, para resumir, de nós voltar para dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Foi marcado o batismo, irmãos. Eu agradeço a Deus que quando chegou no dia do batismo, uma voz falava incansavelmente no meu ouvido, não batiza, você não vai permanecer, você é um drogado, glória ao nome santo do Senhor. Mas irmãos, eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que quando eu comecei a descer as escadarias da galeria da Central de Apucarana para mim ser batizado, e quando eu estava passando pelos corredores, eu clamei a voz de Deus e disse, Senhor, me dá um sinal que tu está na minha vida, glória ao nome santo do Senhor. Naquele momento, irmãos, o Senhor mandou, irmãos, eterno Deus, um sinal, porque quando eu entrei dentro do quartinho, tinha um paralítico ali pronto para ser batizado. Eu, na minha inocência, imaginei, ele vai batizar e vai sair andando, esse vai ser um sinal, mas do mesmo jeito que ele batizou, ele saiu. E quando eu entrei lá na frente, irmãos, na frente da igreja, o servo de Deus estava batizando uma irmã, a voz de Deus falou dentro do meu coração, dê 3 glória, eu dei um glória, o segundo glória o Senhor falou, dá mais alto, eu dei um segundo glória, quando eu fui dar o terceiro glória, o Senhor teve compaixão da minha alma, e batizou ela com a evidências de novas línguas. O Senhor cumpriu o sinal que eu pedi, glória ao nome santo do Senhor, e no mesmo dia eu fui batizado da água, e também fui batizado do fogo, glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, fraquinho, errante, sem sabedoria, mas estou aqui dizendo que Deus é bom, bastante provado, mas crente que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Esse é um pequeno pedaço da obra que o Senhor fez com nós, irmão. Eu acredito assim, que essa obra vai fazer algum efeito nesse grupo, e alguém que está precisando aumentar sua fé, por essa obra a fé será aumentada. Alguém que está precisando de amor para dar alguma coisa para um mendigo, através dessa obra, vai lembrar que tem muito mendigo que são servos de Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmão, por essa obra e por muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Não tenho eu, irmão, como me expressar o sentimento que eu estou sentindo aqui, mas eu tenho certeza que a alegria de Deus invadiu a alma de alguém. Glória é o nome santo do Senhor.